correção, vamos para a questão 26. Tem aqui um texto sobre o iPad 2 e tem a pergunta: de acordo com as informações do texto, a espessura do iPad 2 em relação à espessura do iPad lançado em 2010 foi reduzida em... Então aqui no texto ele fala que a redução da espessura passou de 13,4 milímetros para 8,8 milímetros, certo? Então 13,4 milímetros, que era a espessura do iPad 1, equivale a 100%, certo? A nova espessura do iPad 2 é 8,8 milímetros, que vai equivaler a x%. Regra de 3 simples, certo? Quanto maior a espessura, maior a porcentagem. Então elas são diretamente proporcionais, basta multiplicar cruzado. Então, multiplicando cruzado, a gente vai encontrar que 13,4 vezes x é igual a 8,8 vezes 100. 13,4 vezes x fica 13,4x. 8,8 vezes 100 fica 880. O x fica isolado, o que estava multiplicando passa para o outro lado, dividindo. 880 dividido por 13,4. 880 dividido por 13,4 vai dar 65,67%. Então, a nova espessura do iPad 2 é 65,67% a espessura do iPad 1. Ele quer saber quanto que ela foi reduzida. Então, ela foi reduzida de 100 para 65,67. Fazendo essa subtração, a gente vai encontrar 34,33%. Então, ela foi reduzida em 34,33%. Para a gente deixar isso em números decimais, a gente tem que dividir por 100. Dividindo por 100 vai ficar 0,3433, certo? Vamos analisar nossas alternativas? Letra A, mais de um quarto. Olha, um quarto equivale a 0,25. Então, é mais que 0,25? É mais que 0,25. E é menos que um terço? 1 dividido por 3 vai dar 0,33. Então, ela é menor que 0,33? Não, ela é 0,34. Letra A está fora, não é menor que um terço. Mais que um terço? Então, mais que 0,33? Sim. Menos que um meio? Um meio é 0,5, certo? Ela está entre 0,33 e 0,5. Mais que 0,5? Não. Menos que um quinto é 0,2. Não, é menor que 0,2. Mais que um quinto, que é 0,2, e menos que um quarto, que é 0,25? Não. Então, gabarito confirmado, letra B. Questão 27. Temos o mesmo texto sobre os iPads e ele pergunta aqui para a gente: se em 1/3 de 2011, $1 valia R$ 1,64. Então, nesta data, de acordo com o texto, uma ação da Apple valia... Então, a ação da Apple, no dia 1/3, alcançou $352. Então, a gente tem que converter $352 para reais. Se, na época, $1 equivalia a R$ 1,64, certo? A gente quer saber quantos reais equivaliam $352. Regra de 3 simples novamente. Quanto maior o dólar, maior o real, né? Quanto mais dólares eu tiver, mais reais eu vou ter. Regra de 3 simples, diretamente proporcional. Como ela é diretamente proporcional, posso multiplicar cruzado direto. 1 vezes x é igual a 352 vezes 1,64. Beleza? Então vai ficar x. 352 vezes 1,64 dá R$ 577. Então, no dia 1/3, a ação da Apple valia R$ 577, que é mais que 500 e menos que R$ 600. Gabarito letra A. Questão 28. O piso de uma sala retangular, medido 3,52 metros por 4,16 metros, será revestido com ladrilhos quadrados, de mesma dimensão, inteiros, de forma que não fique espaço vazio entre ladrilhos vizinhos. Os ladrilhos serão escolhidos de modo que tenham a maior dimensão possível.
Nessa situação, o ladrilho deverá medir. Então, ele quer saber o lado do ladrilho. Vamos supor que a gente tem uma sala, certo? E a gente vai encher ela de ladrilho, certo? E essa sala é 3,52 metros por 4,16 metros. Ele quer saber o lado de cada ladrilho desse, beleza? E que esse lado seja o maior possível. Então, quando ele fala maior possível, a gente tem que achar o maior número que divide tanto 4,16 metros quanto 3,52 ao mesmo tempo, certo? Então, é uma questão de máximo divisor comum, o famoso MDC. E vai ser o MDC entre 3,52 e 4,16 metros. Só que as respostas aqui estão em centímetros. Então, a gente vai passar esse metro para centímetro. 3,52 metros, quando eu passo para centímetro, fica 352 centímetros. O 4,16 fica 416 centímetros. Agora eu fatoro, né? Fatorando, vai por 2. 352 por 2 dá 176. 416 por 2 vai dar 208. O 2 dividiu os dois números, então eu coloco um asterisco aqui, porque ele é um divisor comum. Agora vai por 2 de novo, né? São pares. E os dois são pares, então os dois vão dividir por 2. 176 por 2 vai dar 88. 208 vai dar 104. Dividir os dois, marco 2. Vai por 2 de novo, né? São pares. 88 por 2 vai dar 44. 104 por 2 vai dar 52. Dividir os dois, asterisco. Agora vai por 2 de novo. 44 vira 22. 52 vira 26. Dividir os dois lados. Asterisco de novo. Os dois são pares novamente. Vai por 2 de novo. 22 vira 11. 26 vira 13. Dividir os dois, asterisco. Olha, agora encontramos dois números primos. Por que primos? O 11 só dá para dividir por 11 e o 13 só dá para dividir por 13. A gente poderia parar a fatoração, porque ele não vai ter mais divisores comuns. Porque aqui eu vou ter um 11, vai dividir 11 por 11 vai dar 1, o 13 continua 13. E o próximo vai ser 13. Ficar 1, 13 por 13 vai dar 1 também. Aí a gente acaba na fatoração. Então, quando você está fatorando, principalmente questões de máximo divisor comum, e você encontra algum número primo entre os números que você está fatorando, pode parar a fatoração, beleza? Então, o MDC vai ser a multiplicação, né, o produto desses números que dividiram ao mesmo tempo, que é o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né, 5 vezes, ou 2 à quinta. Ó, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, sobrou um 2. 4 vezes 4 dá 16, né? 16 vezes 2 dá 32. Então, o MDC aqui deu 32 o quê? Centímetros, tá? Lembrando que a gente converteu de metro para centímetros. Nessa situação, o lado deverá medir mais que 30 centímetros, né? 32 centímetros. Beleza? Menos que 15 está fora, mais que 15, entre 15 e 20 está fora, entre 20 e 25 está fora. Entre 25 e 30 também está fora, porque tem que ser 32. Tranquilo? Questão 29. Mesmo texto, só que agora ele muda a pergunta. Ó, se para assentar os ladrilhos são utilizados 2 kg de argamassa por metro quadrado, e se a argamassa é vendida em sacos de 3 kg, então a quantidade necessária de sacos de argamassa para completar o serviço é igual a... Então a gente sabe que é retangular. É retangular de 3,52 e 4,16 metros, beleza? A argamassa está por metro quadrado, então a gente não precisa converter para centímetros, tá? Aqui é a unidade que ele pergunta, que ele usa na pergunta, é o que vai moldar a nossa conta. Então, já que está em metros quadrados, a gente tem que deixar em metros, tranquilo? Então já estava em metros, então vai continuar com a vírgula. A área de um retângulo é base vezes a altura, né? Então, a área vai ser 3,52 vezes 4,16. Então, a área que ele vai querer preencher vai dar 14,6432 metros quadrados. Tranquilo? Nós temos a área. Ele falou que são utilizados 2 kg de argamassa por metro quadrado. Olha, então são
quilos, né, e metros quadrados. São 2 quilos por 1 metro quadrado. Só que eu tenho 14,6432 metros quadrados. Então, vai ser x quilos de argamassa. Regra de 3 simples novamente. Ó, quanto mais metros quadrados eu tenho, mais quilos de argamassa eu gastarei. Diretamente proporcionais. Basta multiplicar cruzado. 1 vezes x vai ser igual a 2 vezes 14,6432. Então, x vai ser 2 vezes 14,3432, vai dar 29,2864. Tranquilo? Isso aqui é a quantidade de quilos de argamassa. Esse de 29 quilos, 286 aproximadamente quilos de argamassa. Só que são feitas em sacos de 3 quilos. Então, eu tenho que pegar o tanto de quilo que eu vou precisar, que são 29,2864. Se você quisesse na hora da prova, você podia considerar 29,3, tá? Não teria problema. Tranquilo? Você vai ter que pegar isso aqui e dividir por 3. Quando você dividir isso aqui por 3, você vai descobrir a quantidade de sacos. Fazendo essa conta, vai dar 9,7 sacos. 9,7 não tem como comprar 0,7 de um saco. Então, vou precisar pelo menos de 10 sacos. Gabarito, então, letra B de bola. Tranquilo? A última questão agora, questão número 30, ela foi anulada na prova. Eu não concordei com a anulação, só que, porque tem como fazer, né? Ela é bem simples até. Eu vou resolver ela aqui, aproveitar que a gente já está nesse mesmo texto, vou resolver ela aqui. Olha, suponha que a despesa com mão de obra e materiais necessários para assentar os ladrilhos tenha sido orçada em R$1.000 o metro quadrado. Então, foi R$1.000 por metro quadrado, né? Eu tenho quantos metros quadrados? Aqui na última a gente tem 14,6463. Tem 14,6432, né? 32 metros quadrados totais, né? Então, se foi R$1.000 por metro quadrado, se eu tenho 14,6432 metros quadrados, então eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 1.000. Quando eu multiplicar por 1.000, a mão de obra, né? Mão de obra vai custar, né, pra gente 1.000 anda 3 casas, então é 14.643,2. Vai custar pra gente R$14.643,20, tá? Isso aqui está em reais. A mão de obra, beleza? Ele falou que o proprietário dispõe de apenas 10.000. Então, ele tem R$10.000. Então, o atual dele, né? O atual vai ser de R$10.000. É o que ele tem. Nesse caso, para obter o montante necessário, aplicando o capital disponível, a taxa de juros de simples de 8% ao mês. Então, a taxa de juros, que a gente representa por I, é de 8% ao mês. Lembra que a taxa a gente nunca pode deixar em porcentagem? A gente transforma ela para decimais. Tranquilo? 0,08 ao mês. Olha, eu tenho um montante. Esse aqui é o montante, é o que ele vai precisar, certo? Ele vai precisar de R$14.643. Isso aqui a gente chama de montante. A gente tem um capital inicial, que é o valor atual. Aqui é o capital inicial. Capital inicial. A gente quer saber o tempo, né? Então, o tempo, T, tempo, representado pelo Tzinho, é o que a gente quer saber. Olha, eu tenho o capital inicial, eu tenho o montante, eu tenho a taxa, falta eu achar o tempo. Lembra da fórmula do juros simples? J, que é o juros, né? É igual ao CIT, é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Olha, como que eu acho esses juros que eu preciso? Se ele tem 10.000 e ele precisa de 14.600, quer dizer que ele vai precisar de juros, o montante menos o capital que ele tem. Então, de juros, né, ele vai precisar de 14.643,2 menos os 10.000 que ele já tem. Então, de juros, ele vai precisar de 4.643
e 20 centavos. Agora basta substituir na fórmula. O J, a gente sabe que é 4.643,2. O capital que ele tem, 10.000. A taxa, 0,08. E o tempo, T. 4.643,2. 10.000 vezes 0,08 dá, ó, anda 1, 2, 3, 4 casas para a direita, vai dar 800, né? Então, 800T. 800T, beleza? O que está multiplicando T passa para o outro lado dividindo. Então, o tempo vai ser 4.643,20 dividido por 800. O tempo que encontramos aqui vai ser 5,8 meses, né? Meses. Como ele deu só meses exatos, e teria que arredondar para 6 meses. Tranquilo? Gabarito, então, nosso vai ser a letra A. Mas lembrando que ela foi anulada pela banca. Essa foi a parte 2. Essa semana ainda a gente lança a parte 3 de 4 do vídeo, né? Das questões 31 a 35.